esperança daquilo que está preparado para nós, sabendo que Deus é soberano e que através do seu Filho Jesus, Ele revelou a sua soberania através da sua salvação a cada um de nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que somos selados pelo Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todos abram em Salmo de número 96. Salmo 96. Glória a Deus. Aleluia. O tema desta palavra é o Deus soberano que se revela em Cristo Jesus. O Deus soberano que se revela em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz aqui no Salmo 96: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está, ó Pai amado, o teu servo, o teu instrumento, ó Pai. Fale com a tua igreja, fale conosco, ó Pai, através de mim, ó Pai, que eu seja um canal de bênção, ó Pai, um canal para a tua glória, Pai amado. Que as palavras que saírem da minha boca, Pai, não sejam palavras minhas, mas que sejam palavras direcionadas pelo teu Santo Espírito, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, ó Pai, e para que os teus filhos sejam, ó Pai, fortalecidos nesta noite, ó Pai, e para que eles sejam, ó Pai, glória tua, ó Pai, na terra, ó Pai amado, para que eles sejam um canal de bênção para outras vidas, ó Pai amado, que esta palavra seja uma palavra, ó Pai, de alimento, de vigor espiritual, ó Pai amado, para que eles possam, ó Pai, brilharem nesse mundo de trevas, ó Pai, e que outros que estão, ó Pai, nas trevas, ó Pai, possam, ó Pai, ver a luz e desejar a luz para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória te damos. Aqui nesse salmo, nós vemos o salmista, ele escrevendo para que nós venhamos prestar louvor através de cânticos ao Senhor. E o culto, todo culto deve começar com cânticos. Nós devemos começar com adoração ao Senhor, né? E assim nós fazemos. E assim foi. Cantamos 3 louvores aqui de adoração, mas o louvor em si não é só isso que significa louvar o Senhor. Não é só os cânticos que significam
que nós estamos adorando e louvando o Senhor, mas sim quando o nosso coração está voltado em Deus, o nosso pensamento está voltado em Deus, e dentro dos louvores ali nós estamos agora pegando aquelas letras que foram escritas por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ou que estavam desejosos em adorar o Senhor, e agora nós lemos e cantamos estes cânticos com essas letras, como se nós estivéssemos colocando a nossa adoração para fora, aquilo que está no nosso coração. Então nós devemos adorar o nosso Senhor porque Ele é digno. Ele é digno de toda adoração. Ele é o Criador de tudo, dos céus e da terra. E muitas vezes nós passamos por dificuldades em nossa vida, e a grande maioria das vezes nós passamos por dificuldades. E nós pensamos, muitas vezes, todos nós pensamos assim: se Deus é tão poderoso, por que Ele permite que nós venhamos passar por tantas dificuldades, por tantos momentos de tristeza, por tantas coisas ruins em nossas vidas? É porque Ele é soberano, por isso que Ele permite. Porque isso está debaixo da sua soberania. Porque quando o pecado entrou no mundo, o pecado abriu as portas para que o mal pudesse manipular o ser humano. E nós, como estamos no mundo onde o primeiro homem, a primeira mulher abriram a porta para o mal, e esse mal se chama Satanás, aquele que se fez adversário de Deus, ele não tem poder para lutar de igual a igual a Deus, porque ele é um ser criado, mas Deus permitiu que ele pudesse exercer poder na terra, porque o ser humano abriu as portas para Satanás. Quando desobedeceu a Deus, sendo tentado por Satanás, porque Satanás dizia à mulher que ela seria poderosa como Deus. Satanás, incorporado na serpente, ele falou para a mulher que ela ia ter a mesma sabedoria de Deus, do bem e do mal. E a mulher comeu do fruto a qual o Senhor havia proibido que o homem comesse. E quando ela vai até o seu marido com aquele fruto aonde ela já tinha mordido, ele vê aquele fruto mordido e a sua mulher fazendo declarações que comeu do fruto a qual Deus proibira. E ele vai e também come do fruto. O porquê ele comeu, o porquê ele quis fazer aquilo, a Bíblia não expõe com clareza. Talvez ele quisesse morrer junto com a sua mulher, ou talvez ele achasse, já que ela não morreu, talvez eles poderiam, como a serpente falou à mulher, poderiam ser poderosos como Deus. E ele foi e comeu. E com esse ato houve uma morte. Não uma morte física instantânea, mas uma morte espiritual, que é pior do que a morte física. Porque a morte espiritual é quando o ser humano é desligado de Deus. E por isso, por esta razão, o Senhor Jesus Cristo, ele veio à terra para religar o homem que estava desligado de Deus. Porque o pecado desliga o homem de Deus. E através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o homem agora pode olhar para a cruz, pode se arrepender e pode aceitar aquele sacrifício da cruz para si, e aquela morte de Jesus Cristo vai ser uma morte substitutiva. Então o homem que é pecador é como se ele tivesse agora naquela cruz morrendo, e o homem agora ele é declarado morto, e morto acaba os seus pecados, os seus delitos, e ele agora está vivo em espírito junto a Deus. E é a obra da santificação, a obra do Espírito Santo, é convencer-nos dia após dia que devemos deixar o pecado de lado, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para convencer que Jesus Cristo, ele se fez pecador pelos pecadores.
para que os pecadores agora não tivessem mais pecado. Da justiça, porque Deus cumpriu a sua justiça. Porque o pecador, a alma que pecar, certamente morrerá, diz a lei do Senhor. Jesus cumpriu essa justiça de Deus, porque ele morreu em nosso lugar. E o juízo, o Espírito Santo convence o homem do juízo, que haverá um juízo de Deus, haverá um grande julgamento, aonde Deus vai julgar todos os povos, todas as nações, um a um vai ser julgado. E aí eu volto aqui no Salmo de número 96, a qual nós lemos, ressaltando o versículo 13, aonde diz, que é o último versículo: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, e julgará o mundo com justiça, e os povos com verdade. O Deus Todo-Poderoso vai julgar a terra. E em Salmo, nós vemos isso. E ali em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, versículo 11, olha só o que diz sobre esse julgamento. Apocalipse 20, 11. Glória a Deus, aleluia. Olha como vai ser esse julgamento. Esse julgamento vai se iniciar num período da história humana, aonde os mortos vão ser ressuscitados, e ninguém vai escapar do julgamento. Os únicos que vão estar de fora desse julgamento somos nós, a igreja. A igreja não vai ser julgada, porque Jesus já morreu no lugar, já pagou a nossa sentença. Então nós não vamos passar por juízo. Nós já fomos justificados. Nós já fomos agora livres da sentença, do juízo de Deus, pelo sacrifício de Jesus. Mas todos os outros povos, todos os outros seres humanos vão passar pelo juízo. E como vai ser isso? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então haverá um grande juízo, um grande julgamento. O grande trono branco vai descer do céu, e assentado ali estará o Deus Todo-Poderoso, julgando as nações, julgando a cada ser humano. E muitos naquele dia especificamente dizendo, vão dizer: por que estamos aqui? Por que eu estou aqui? E Deus vai chamar um por um e vai expor a eles o porquê. E como um grande telão, o pecado de cada um vai ser exposto. E Deus vai falar: eu dei oportunidade para vocês. Eu enviei o meu filho. Porque eu amei o mundo de tal maneira que ofereci o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a maioria rejeitou. A maioria não quis saber disso. Não quis saber do Filho unigênito. Aquele que era da mesma espécie, que é da mesma espécie de Deus, aquele que é igual a Deus, aquele que é semelhante a Deus, aquele que é um só com Deus, Cristo Jesus.
Os povos negaram Cristo Jesus. E agora estão passando pelo juízo, pelo julgamento. Mas nós, que estamos passando agora por dificuldades nesse tempo presente, temos passado por situações de tristeza, por situações de enfermidade, por situações de depressão, do emocional abalado, situações aonde nós muitas vezes não queremos nem viver. Mas chegará um dia, e esse dia está próximo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai vir nas nuvens do céu, Ele vai vir buscar cada um de nós, que somos a igreja bendita, a igreja abençoada, a igreja que Ele pagou com seu próprio sangue. Não foi barato, porque o que o Senhor Jesus Cristo fez, o sacrifício, não foi uma coisa à toa, não foi uma coisa qualquer, foi algo que foi penoso, que custou muito caro. E por isso, o Espírito Santo convoca cada um de nós, eu e cada um que aqui está, a não desprezar isso. Quando vier a tristeza, quando vier as afrontas, quando vier o mal, quando vier aquilo que Satanás enviar contra nós, nós possamos falar: eu estou protegido pelo sangue de Cristo Jesus. E o meu Deus é o Todo-Poderoso. E Satanás aqui não vai comandar. Satanás aqui não tem poder. Porque assim como lá no Egito, Deus mandou que se matasse um cordeiro no dia a qual eles iam ser livrados, na Páscoa do Senhor, ali onde houvesse os umbrais das portas, com o sangue desse cordeiro que foi morto, com o sangue ali nos umbrais, o anjo da morte iria passar e eu iria olhar aquele sangue nos umbrais, e ali onde tivesse o sangue nos umbrais, ele não iria entrar. Assim somos nós, que temos nos umbrais. O que são os umbrais em nós? O que representa? A parte superior, a nossa cabeça, a nossa mente, é uma mente de Cristo, uma mente que está com o sangue do Cordeiro, com a palavra de Cristo. E os batentes representam o quê? O nosso braço. O nosso braço, o nosso braço representa o quê? A nossa força, o nosso vigor. A nossa força, o nosso vigor é dado pelo Deus Todo-Poderoso. Porque a nossa mente, ela agora tem o vigor do Espírito Santo de Deus, através do sangue de Cristo Jesus. E os nossos braços, que representa o nosso vigor, agora pode estar com força total, porque Deus está na nossa mente, porque Deus está movendo os nossos pensamentos. Mas essas pessoas que estão no mundo, que não têm Jesus, eles não têm isso. Eles não têm isso. E quando vem a ventania, como o Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus no capítulo 7, vem o vento forte, eles são representados como uma casa, que foram edificados sobre areia. E vem o vento forte, e a casa, o que acontece? A casa cai. E o que é o cair daqueles que não estão firmados em Jesus Cristo, estão firmados na areia? Porque aqueles que estão firmados na areia é porque não tem Jesus. O que acontece com eles? Sucumbem, morrem. Muitos vão para o suicídio. Muitos morrem de forma a qual eles estão desejando tão ardentemente a morte, e a tristeza está tomando tanta força dentro deles, que eles morrem de tristeza. Quantos ricos, quantos pobres também, não é só rico que morre disso não. Tem muito, eu saí para evangelizar nas ruas, tem muito morador de rua,
que é orgulhoso e prepotente e não quer saber de Deus. Muito morador de rua, que como muitos ricos, negam a Cristo e não querem saber. Cheguei a pregar já para morador de rua, a qual ele se sentia tão inteligente que ele não precisava escutar aquilo que se falava de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala dos ricos, também há pobres que não querem saber. Mas essas pessoas vão passar por esse juízo, por esse julgamento, no último dia em que toda a terra se encontrará com o Senhor nosso Deus. Mas olha só, olha o que a Bíblia diz sobre a igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, apóstolo Paulo, ele traz algo revelador. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha só que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, instruído por Deus, vai trazer à tona a igreja. Olha só as palavras que ele escreveu aqui. Ouça, algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Sabei vós, olha só, porque os irmãos estavam indo, um estava tendo divergência com o outro, dentro da igreja, ou dentro do seu dia a dia, no negócio que fechou com um irmão e o irmão não honrou, em vez deles buscarem dentro da igreja a solução, junto aos líderes da igreja, eles estavam indo para a justiça comum. Estavam indo atrás da justiça dos homens. Daí o apóstolo Paulo, não seja assim o proceder de vocês. Sabe por quê? Daí o apóstolo Paulo vai falar aqui, no versículo 2. Não sabei vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha só, nós somos os santos, nós, a igreja, somos os santos. Nós vamos julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? As coisas mínimas é as coisas dentro da igreja, de um irmão contra o outro. Versículo 3. Não sabei vós que havemos de julgar os anjos? Que anjos são esses? Os anjos caídos. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Nós vamos, porque Deus vai julgar todo mundo, e nós vamos ser aqui. Eu chego à conclusão que nós vamos ser uma espécie de auxiliares do Senhor, julgando o mundo e julgando os anjos caídos. Quem são esses anjos caídos? Apocalipse, capítulo 12. Vamos ver quem são esses anjos caídos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então foram os anjos que caíram com Satanás, que foi precipitado. Ele foi jogado na terra. E aqui, em Apocalipse, no capítulo 12, ainda vai falar: ai de nós que moramos na terra, porque ele desceu com grande ira. E ele, a mesma contenda que ele tentava fazer no céu e conseguiu levar 1/3 dos anjos junto com ele, agora ele faz aqui na terra. Ele tenta levantar um contra o outro, fazer contenda. É a especialidade dele, contenda. Aqui vai estar. Eu vou ler para vocês. Está aqui, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
E quando... Aqui já é uma outra coisa. Então ele desceu com grande ira. E a mesma coisa que ele fazia no céu, ele faz. Por isso que ele é o diabo. Diabo é uma palavra grega que, traduzindo para o nosso português, significa caluniador. Ele é caluniador. Ele calunia para que haja divergência, para que não haja comunhão. Porque quando há comunhão entre os irmãos, uma perfeita comunhão, a igreja é forte. E ele não quer uma igreja forte, porque a igreja forte vai expô-lo e vai colocar no seu devido lugar, lugar de derrotado. Esse é o lugar de Satanás na nossa vida. O lugar dele é de derrotado, porque ele já foi precipitado, ele já foi jogado fora lá do céu, porque Jesus venceu ele naquela cruz ao terceiro dia, ressuscitou vitorioso, e agora pelo sangue de Jesus, ele não tem mais nenhum poder de chegar como ele chegou perto do Senhor e acusou Jó, aonde Jó foi passado como algo que está sendo prensado, algo que está sendo amassado, que Jó passou por uma dificuldade tremenda, chegando a perder seus filhos, chegando a perder sua riqueza, chegando a ficar com feridas no seu corpo, aonde ele ficou com um caquinho de telha coçando as suas feridas. E ainda a sua esposa falou: por que você não nega esse Deus e morre? Ele falou: como louca falaste? Se o bem que Deus me fez eu aceitei, como agora eu não posso aceitar o mal? Por isso, nós devemos ser como o sábio Jó. Quando nós passamos, se vem de Deus a dificuldade, é porque nós devemos passar por essa dificuldade, porque através dela Deus está ensinando algo para nós, porque através dela Deus está nos corrigindo, porque através dela nós estamos amadurecendo. Agora, se não vem da parte de Deus, se vem da parte de Satanás, nós devemos repreender, porque aquilo não pertence a nós e não deve permanecer em nós, nas nossas vidas. E nós temos autoridade para repreender, porque nós somos selados, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós temos Deus dentro de nós, habitando, porque o Espírito Santo é Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo é Deus. Porque o Deus Pai é Deus. E não são três deuses diferentes, mas os três formam um único e todo-poderoso Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos uma parte desta Trindade Santa dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós somos selados. Isso está registrado em Efésios 1:13. Vamos ver? Efésios 1:13. Em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então nós que cremos no evangelho, o que é a palavra evangelho? Boas novas, as boas novas de Deus, que agora Deus tem a salvação, que Deus providenciou a salvação, que é Cristo Jesus. Nós que temos esse evangelho, nós que temos essa boa nova, nós que temos o Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador, agora nós somos selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, habitando em nós. E se Deus está habitando em nós, nós temos poder. Poder no nome de Jesus. Poder porque o nome do Senhor Jesus possibilitou que o Espírito Santo habitasse em nós. Porque o Espírito de Deus não habita em lugar imundo, em lugar sujo. E nós não somos mais imundos, não somos mais sujos. Porque Jesus Cristo nos purificou. E se nós cairmos em algum pecado, se nós praticarmos alguma coisa que nós sabemos que não é do agrado do Senhor, o Senhor tem uma direção para nós.
Primeira carta de João, perto aí de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 7. Aliás, versículo 9. 1 João, aí um pouquinho antes de Apocalipse. Se você for de trás para frente, você vai abrir em Apocalipse, daí tem Judas, daí 3 João, 2 João, 1 João no capítulo 1, versículo 9. Todos acharam? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós devemos confessar os nossos pecados. Porque todos nós vamos pecar. Todos nós somos imperfeitos. Não existe um só ser humano que não pecou nesta terra. Um único que não pecou. Um único ser humano que não pecou e que foi morto por nós é o nosso amado Jesus Cristo. O restante, todos são pecadores. Todos são. E nós devemos confessar os nossos pecados. Olha só o que diz aqui no capítulo 2. Aí, continuando. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ou seja, aquele que substituiu nós na nossa sentença de morte, por causa dos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Então todo mundo tem essa oportunidade. Nós já abraçamos a oportunidade, mas ela está aberta para todos. Antes da morte, todos têm essa oportunidade. Porque lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, olha o que diz. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem está ordenado a morrer uma só vez. O homem não vai ter uma morte e depois vai reencarnar. Não, ele morre uma única vez. E se não tem Jesus, segue-se o juízo. Ele vai estar aguardando o dia do juízo final. Não tem outra oportunidade depois da morte. É só durante a vida. Diabo, Satanás, que significa Satanás, significa adversário. É uma palavra grega que traduzindo para o nosso português significa adversário, porque ele se fez adversário. Ele é um caluniador. E também, conforme está escrito em João, no capítulo 8, versículo 44, ele é o pai da mentira. Ele inventou uma mentira, a qual os homens têm uma nova oportunidade depois da morte, através da reencarnação. Isso é uma mentira satânica, para que o ser humano venha se contentar em andar longe de Deus e viva uma vida de qualquer maneira sem que Deus existisse, pensando que depois da morte ele vai ter uma oportunidade e vai voltar a essa terra agora com um novo corpo e vai ter a oportunidade de fazer as coisas certas. E ele não vai precisar nem de Jesus, porque ele mesmo vai fazer as coisas certas. Olha a doutrina satânica. Jesus é colocado de fora. E nessa doutrina satânica, Jesus é só um mestre que passou na terra, um ser evoluído. Não, Jesus não é só um mestre, um ser evoluído. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Deus encarnado que pagou o pecado de modo substitutivo, aonde o ser humano agora tem a oportunidade de se acertar com Deus. E assim, nós temos agora
liberdade com o nosso Pai. Nós temos liberdade para andar em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então, Hebreus 9, versículo 27, guardem esse versículo na cabeça de vocês. Ao homem está ordenado uma só vez. E depois disso segue-se o juízo. Se não tem Jesus, vai passar pelo grande trono branco, a qual foi lido aqui. E nós, a igreja, nós vamos passar por um juízo também. O juízo de Jesus, pelo tribunal de Jesus. Para a salvação? Não. Porque todos aqueles que têm Jesus já estão salvos, já estão selados com o Espírito Santo. E qual vai ser esse juízo de Cristo? Como vai ser isso? 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ver como que vai ser isso. Como que vai ser esse tribunal de Cristo. Apóstolo Paulo aqui mais uma vez, ele traz, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, traz essa revelação para a igreja. Primeiro Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 8 em diante. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então nós vamos receber o quê? Um galardão. O que é um galardão? Um presente. Cada um vai ter um presente segundo o seu trabalho, segundo as suas obras. Então a nossa obra não é para salvação. Porque em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós somos salvos, mediante a nossa fé. Nós acreditamos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E no versículo 9 vai falar, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por obras, é pela graça, é um presente de Deus. Mas o galardão aqui é conforme as nossas obras, que são agradáveis ao Senhor, e cada um vai receber o seu galardão, vai receber um presente da parte de Deus. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Cristo, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas, veja, cada um como edifica sobre ele. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que ele fez uma parte da obra da igreja, o outro vai e faz outra parte. Cada um tem sua parte, cada um tem a sua obra dentro da igreja. Né? A Fabiana vai lá e evangeliza uma pessoa que não conhece. Fala para ela das boas novas, que ela agora pode ter paz com Deus, através de Cristo Jesus. Daí essa pessoa, ela escuta essa palavra e acredita na palavra. Daí ela vem aqui, escuta uma palavra da Elaine. E a Elaine fala assim, olha, você pode se arrepender dos seus pecados, você não precisa ficar se lamentando. Porque se você se arrepender, tem perdão. A Elaine fez uma outra obra. Mas o Espírito Santo é que está desde o início fazendo uma obra só, através da boca de vocês. Mas essa obra que vocês fizeram já está sendo reconhecido, já está sendo registrado para um galardão. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que estava acontecendo com ele e com Apolo e com outros ministros, porque estava tendo uma divergência dentro da igreja. Porque uns falaram, não, eu sou do Apolo. Outros falaram, não, eu sou do apóstolo Paulo. E cada um dizia que era de um. O apóstolo Paulo falou, não, para com isso. Ninguém é de ninguém, todos nós somos de Deus. Cada um tem a sua parte, mas é o Espírito Santo que faz tudo. E cada um vai receber o seu galardão segundo a sua obra, a sua parte. Versículo 11. Vamos continuar. Porque ninguém pode, por outro fundamento, além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode pôr um outro fundamento. Jesus Cristo é o fundamento. Nós começamos qualquer obra dizendo que Jesus é o Salvador. Ele é o fundamento de toda boa obra perante ao Senhor. Versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, olha só, edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha.
a obra de cada um se manifestará, na verdade, e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então a obra de cada um vai colocar no fogo, vai ser colocado no fogo. E se permanecer aquela obra, ou seja, aquilo que nós fizemos da parte do Senhor, se aquilo foi verdadeiramente de coração, foi sincero, porque hoje tem gente que prega fingidamente, prega visando um lucro financeiro, visando alguma coisa a não ser a glória do Senhor e a salvação da alma. Existem falsos irmãos, por isso a obra de cada um vai ser colocada no fogo. E se permanecer, vai receber galardão. Se não permanecer, se a motivação para fazer aquela obra não era para salvar o irmão e para a glória do Senhor, essa obra ela vai se queimar. Não valeu de nada, porque a motivação é outra. A motivação é se vangloriar, a motivação é mostrar que é alguém, a motivação é financeira, a motivação é qualquer outra coisa que não seja a glória do Senhor e a salvação da alma. Essa obra vai se queimar. Versículo 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Mas mesmo assim vai ser salvo, porque a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça de Cristo Jesus. Vai ser salvo. E muita gente está apavorada. Eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Se tem Cristo Jesus, não vai para o inferno. A não ser que se apostate. O que é apostasia? É abandonar a fé. Eu não acredito mais nesse Deus, não. Se haver apostasia, virou as costas e morrer, porque mesmo apostatando, se a pessoa se voltar a Deus novamente, Deus é misericordioso. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, lá no Antigo Testamento, Deus fala que não tem prazer na morte do ímpio. Se lá no tempo da lei, Deus estava falando isso, quanto mais agora no tempo da graça, onde Cristo ele morreu por nós. Porque ali ainda Cristo não havia morrido pelos pecadores. E eles precisavam cumprir a lei. E se não cumprisse a lei, não havia salvação. Agora nós temos Cristo Jesus que nos justifica. Ele morreu em nosso lugar. Então nós temos como nos arrepender. E sermos agora agraciados pela salvação eterna. Né? E assim, esse versículo 15, ele nos mostra isso. Mas vamos continuar. Isso daqui vai ser o tribunal de Cristo. Isso daqui, esse tribunal é para galardão. Cada um vai ser provado. Né? Como eu volto a afirmar, não para a salvação, mas para receber o galardão, cada um segundo a sua obra. Né? Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós somos templo de Deus. Nós somos santos. Se alguém destruir nós, se alguém destruir este corpo que é o templo do Espírito Santo, esse vai pagar por isso. Mas o que o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre isso? Vamos ver em Mateus capítulo 10, versículo 28, o que o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. 10, capítulo 10, versículo 28. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo ele fala para nós, que somos templos de Deus, habitação do Espírito Santo. Prestem atenção nisso. Não temais o que mata o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Para nós não temermos nada que o homem possa fazer. Nem o homem, nem o diabo contra o nosso corpo.
porque eles vão dar conta disso. Mas nós devemos temer a Deus. E o que significa a palavra temor? É ter medo de Deus? É viver apavorado? Não. Temer a Deus significa respeitar a Deus. Colocar Deus em seu devido lugar de soberano em nossas vidas. É ter respeito por Deus. Não é tremor. Tremor que é medo. Está relacionado a medo. Tremor. Mas sim temor. Temer. Porque esse é o princípio de toda sabedoria. Temer, respeitar a Deus, colocar Deus no seu devido lugar, como soberano, sabendo que Ele vai trazer o juízo, Ele vai julgar cada um dos seres humanos. E nós já temos uma boa porção de Deus dentro de nós. Aliás, uma porção excelente, que é o seu Santo Espírito, que nos conduz para a salvação eterna. Que essa esperança da salvação eterna possa ser a nossa motivação para vivermos uma vida melhor nessa terra. Sabendo que essas coisas que estão aqui na terra são temporais e que tudo isso vai passar. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim diz o Senhor Jesus. Céus e terra vão passar, tudo isso vão passar, tudo isso vai ficar no passado, tudo isso vai ficar pequenininho, e não falta muito tempo não. E que nós não venhamos deixar que as coisas desse mundo, as coisas temporais, venham ditar as regras na nossa mente e no nosso coração, porque eles não devem ditar regra nenhuma. A nossa regra é ditada por Deus Todo-Poderoso, aquele que é um Pai maravilhoso, que diz que nós sendo mal, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Ele vai dar coisas melhores para nós. Que nossa esperança esteja em Deus, que não esteja nas coisas temporais, nem na força do nosso braço, mas esteja em Deus. Que o nosso vigor seja em Deus. Então, Deus mostra a sua soberania através do seu Filho Cristo Jesus, que nos trouxe a salvação eterna, nos trouxe algo maravilhoso, que somente Deus poderia nos dar, a qual é estarmos em comunhão com Ele para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Isso não é coisa pouca. Isso é muito mais do que nós podemos imaginar. Muito mais. Eu vou finalizar, vou ler o último versículo dessa noite. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. 1 Coríntios 2. Todos acharam? Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9, porque é maravilhoso demais. Eu vou ler. Vocês precisam ouvir isso. Esse daqui vai ser os últimos versículos que eu vou ler. Essas palavras são maravilhosas. 1 Coríntios 2, 1 ao 9. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja, ele não foi com sabedoria humana, com palavra dobre, com uma palavra que quer dizer uma coisa e outra ao mesmo tempo, mas com uma palavra firme, constante. E não com uma sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, aí esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, porque ele estava passando por tribulações terríveis. Porque Deus liberou essas tribulações, porque ele havia de passar. Então não reclame pelas dificuldades que você está passando, mas saiba que Deus está no controle de tudo. Só, eu volto a falar, se essa dificuldade, vocês têm que questionar
diante de Deus. Se essa dificuldade não for da parte de Deus, que ela tem que ser tirada. Agora, se é da parte de Deus, vamos passar dando glória a Deus, sabendo que Deus está nos ensinando. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. E o que é essa demonstração de espírito e poder? É a salvação eterna. Porque não adianta o homem ver milagres ou receber um grande milagre e ir com este milagre para o inferno. O que adianta? O que adianta? Nós vemos tantos milagres como aquele povo lá no Egito viram o mar se abrir, 10 pragas terríveis. Eles viram o maná celestial caindo do céu. Eles viram a glória de Deus dando os 10 mandamentos. Eles viram as coisas fantásticas de Deus. Mas mesmo assim, eles se viraram contra Deus. E a primeira oportunidade que eles tiveram, eles fizeram um bezerro de ouro e estavam ali dançando e cantando, idolatrando o Deus falso. O que adiantou tanto milagre? Nós não vivemos por milagres, nós não vivemos pelas coisas que nós vimos, mas nós vivemos pela fé. Isso é o poder de Deus, é o Espírito Santo em ação. Esta é a fé viva e verdadeira. Não é pelas coisas que nós vimos, mas sim pelo que nós acreditamos. Isso é verdadeiro. Versículo 5. Para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, porque a sabedoria deste mundo vai acabar. É uma sabedoria que é enganosa. A sabedoria de Deus é verdadeira. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. E aqui eu finalizo. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você e eu não podemos imaginar as coisas maravilhosas que estão preparadas para nós. Coisas maravilhosas que a nossa mente não pode nem imaginar. E tão maravilhosas que são. Olha só a diversidade desse planeta, a diversidade de toda a criação de Deus. Eu gosto de frisar isso em muitas das minhas pregações. A diversidade, a sabedoria de Deus em criar todas as coisas. Essa sabedoria toda vai estar disponível a nós para a eternidade das eternidades. E nós não seremos como os anjos dos desenhos animados tocando harpa numa vida chata sobre as nuvens. Isso é uma mentira de Satanás. Nós vamos ter muitas funções maravilhosas e que vai trazer prazer. Nós vamos ter muitas coisas para se fazer, coisas prazerosas para nós, coisas boas e que vão honrar a Deus, vão glorificar a Deus. Deus é um Deus de sabedoria, de criatividade. Não fique com a mente pequena, pensando que Deus é limitado. Porque a sabedoria do homem sempre vai tentar limitar a Deus. Porque ele quer mostrar que conhece Deus num todo. E nenhuma mente pode conhecer a Deus. Deus deu a revelação dele, não do todo dele, mas de uma parte dele, aqui. Até onde nós devemos saber, através das Escrituras. Até onde nós devemos saber. O que está além disso pertence a Deus. E se Deus quiser revelar na eternidade, quando nós estivermos numa outra esfera de tempo, Deus vai nos revelar. Se não, glória a Deus. A Ele pertence toda a sabedoria. Que vivamos aquilo que Deus preparou para nós. E que nós possamos viver na esperança daquilo que está preparado para nós. Sabendo que Deus é soberano. E que através do seu Filho Jesus, Ele revelou a sua soberania, através da sua salvação, a cada um de nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que somos selados pelo Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso,